Olá a todos, muito bom estar com vocês aí na nossa última live do projeto Música Instrumental com a Big Band Cidade do Livro, um projeto com patrocínio das leis de incentivo do governo federal, através do Ministério da Cultura e, claro, a produção da Canta Music, lá na edição de vídeos da Elementare com o Gerson e também a tradução de Libras com a Dona Svete e audiodescrição com a Cláudia Santana. Um prazer estar aqui com vocês, podendo falar um pouquinho de música, a música e o tempo, lembrando que a música clássica é muito mais popular do que parece. Hoje, a nossa live vai falar um pouquinho sobre esse grande compositor de música brasileira, mas antes disso, eu vou lembrar a todos, para quem está chegando aí, para quem ainda não assistiu as lives, sobre os períodos da música, né? De acordo aí com a quantidade de instrumentos e com o estilo, a música ocidental pode ser dividida em períodos. Nesta live, Marcelo Maganha está sentado, está de terno, casaco bege e blusa preta com lixinhas cinzas. Mesmo, né? Pois entre um período ou outro há sempre uma transição, comum quando tratamos de relacionar quaisquer divisões de tempo. Períodos da música estão assim divididos. Período medieval, antes de 1450, a música medieval é um termo dado à música típica do período da Idade Média, durante a história da música ocidental europeia. Esse período iniciou com a queda do Império Romano e terminou aproximadamente no meio do século XV. Determinar o fim da Era Medieval e o início do Renascimento, da Renascença, do Renascimento, período renascentista, pode ser arbitrário. Aqui, para fins de estudo de música, vamos considerar o ano de 1401, o início Marcelo do século XV. Está sentado, mas quando está em pé, Marcelo é um homem alto, ele tem barba e usa óculos com armação preta. Que sugeriu o uso de 4 pautas, 4 linhas, na verdade, uma pauta de 4 linhas, cujo sistema é usado até hoje no canto gregoriano, na música sagrada da igreja. A utilização do sistema silábico e dar nome às notas deve-se também ao monge Guido d'Arezzo, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Encontra-se numa melodia profana e no que os meninos cantores entoavam ao padroeiro dos músicos São João Batista, para que os protegesse da rouquidão. Cada linha dessa melodia começava com uma nota mais aguda que a anterior. Daí nós temos em 1451 a 1600 mais ou menos o período do Renascimento, né? O renascentista, nesse período cujo estilo era a polifonia coral, quer dizer, várias notas cantadas ao mesmo tempo. Praticamente não existiam orquestras, apenas instrumentos isolados como alaúde, flautas doce e viola de gamba, instrumentos muito antigos. O estilo musical predominante nesse período era constituído de várias melodias cantadas ou tocadas ao mesmo tempo. Os compositores de destaque desta época eram Josquin de Prez, Giovanni de Palestrina, Orlando Lassos, Gabriele, esses são os mais conhecidos, dentre tantos outros. Tinham interesse em escrever peças apenas para instrumentos, a chamada música não religiosa, embora a grande produção do período tenham sido feitas pela Igreja Católica. Período barroco, de 1601 a 1750, nesse período e época começaram a aparecer as primeiras orquestras, claro que em formações muito menores, o que daria origem às conhecidas orquestras sinfônicas de hoje. O barroco consiste em ritmos enérgicos, melodias bem ornamentadas, alternando entre sons fortes e fracos, ou piano, forte e piano, e contrastando instrumentos com instrumentos de timbres diferentes. Os grandes compositores do estilo barroco são Johann Sebastian Bach, Handel, Monteverdi, Louis, Corelli, Scarlatti, Vivaldi, Telemann e tantos outros. O período clássico, né? O período aí clássico, novos instrumentos surgiram nas orquestras e as mesmas foram aumentando seus números de músicos. A música passou a ser menos complicada que a barroca e procurou realçar a graça e a beleza das melodias. O grande nome desse período, sem dúvida,
foi Wolfgang Amadeus Mozart, que esteve inclusive em uma das nossas lives aí. Mas outro que estivemos falando sobre ele em uma de nossas lives. Mas outros grandes compositores se destacaram nesta rica época da música, tais como Gluck, Philipp Bach, Johann Stamitz, dentre tantos e tantos outros. Um nome importante veio representar a transição desse período, do clássico para o período do romântico. Ludwig van Beethoven, que surge aí também em meados desta época. Período romântico, efetivamente, surge em 1811 a 1900. Nesta época, a orquestra sinfônica atingiu seu ápice em qualidade e tipos de instrumentos, no intuito aí de romper com a música do período clássico. Os compositores dessa época promoveram a chamada liberdade de forma, que seria uma maior expressividade das emoções, dando maior ênfase na harmonia. Assim houve uma maior preocupação em consolidar uma música mais nacionalizada, que pudesse valorizar lendas, características de seus países, buscando inspiração em canções folclóricas. Os grandes nomes deste período foram Frédéric Chopin, Robert Schumann, Peter Tchaikovsky, Johann Brahms, Felix Mendelssohn, Karl von Weber, Gioacchino Rossini, Franz Schubert, Hector Berlioz, Franz Liszt, Richard Wagner, Gustav Mahler e Richard Strauss. No Brasil, o compositor Carlos Gomes, já surpreendeu o mundo da música com seu talento único. Nesta época, Carlos Gomes alcançou grande prestígio com as óperas O Guarani, a Ópera Fosca e O Escravo, dentre outras grandes composições. Chegamos ao período moderno, a partir de 1901. Nesta época tivemos a introdução da eletroacústica nas orquestras, mas a essência da orquestra sinfônica continuou, até os dias de hoje, claro. Neste contexto, aparece uma derivação de OS, Orquestra Jazz Sinfônica. A diferença entre elas é que a Jazz Sinfônica aparece instrumentos como trompetes, trombones e saxofones, todas as categorias de sax e bateria. Esse período é dividido em várias subdivisões, tais como neoclassicismo, nomes como Karl Orff, Paul Hindemith, Maurice Ravel, Igor Stravinsky, Benjamin Britten, Dmitri Shostakovich, Sergei Prokofiev e o brasileiro Heitor Villa-Lobos. Contemporâneo, destaques como Arnold Schoenberg, Alban Berg, Anton Webern, Penderecki, Bela Bartók e Oliver Messiaen, entre outros grandes compositores, e vanguardas representadas por nomes como Pierre Boulez e John Cage, entre tantos e tantos outros que escrevem para a formação instrumental. O brasileiro de mais influência em todo esse contexto, com certeza, foi Villa-Lobos, uma grande referência, o qual nós estaremos falando um pouquinho hoje, nesta live. Heitor Villa-Lobos nasceu em 1887 e morreu em 1959. Foi um maestro e compositor brasileiro, um dos mais originais do século XX. Graças ao emprego de ritmos brasileiros e de instrumentos de percussão, sua vasta obra inclui concertos, sinfonias, óperas, bailados, suítes sinfônicas e peças isoladas. Suas peças eram apenas no círculo dos mais prestigiados teatros europeus e americanos, executadas. Na sua infância e na sua adolescência, Villa-Lobos nasceu no bairro de Laranjeiras, zona sul do Rio de Janeiro, no dia 5 de março de 1887. Era filho de Raul Villa-Lobos, diretor da Biblioteca do Senado e músico amador, e de dona casa Noêmia Monteiro, grandes incentivadores do estudo do filho. Aprendeu com o pai a tocar violão e violoncelo. Autodidata, com 6 anos compôs a primeira peça para violão, baseada em cantigas de roda. Com 8 anos começou seu interesse por Johann Sebastian Bach. Apreciava também os ritmos populares. Conheceu os ritmos nordestinos
quando frequentou com o pai a casa de Alberto Brandão, onde se reuniam cantores nordestinos. Aprendeu a tocar clarinete e saxofone. Com 12 anos, ficou órfão de pai e a família enfrentou dificuldades financeiras. Para sustentar os 8 filhos, sua mãe costumada à vida social, conseguiu um emprego para lavar e engomar as toalhas e guardanapos das confeiteiras de Colombo. Com 16 anos, Heitor foi morar com uma tia, que lhe ensinou a tocar piano. Encantado com os Chorões, grupo mal visto pela nata da sociedade, um grupo da época, frequentava o Cavaquinho de Ouro, loja de música, quando os Chorões recebiam convites para se apresentar em diversos lugares. Dentre várias composições, sua primeira composição ocorreu em 1905, buscando aí raízes folclóricas por todo o Brasil. Esteve no Nordeste e se extasiou com a riqueza do folclore da região. Esteve no Sul, no Centro-Oeste e na Amazônia, com a mesma curiosidade com que antes fora ao Nordeste. Em 1907, escreveu os Cantos Sertanejos para pequena orquestra. Nessa época, buscando uma formação acadêmica, matriculou-se no curso de harmonia de Frederico Nascimento, no Instituto Nacional de Música, mas não se adaptou à disciplina dos estudos. Para se sustentar, passou a tocar violoncelo, piano, violão, saxofone nos teatros e cinemas cariocas. Por volta de 1913, Villa-Lobos deu início à sua produção, já abordando os mais diversos gêneros musicais, entre eles a suíte floral para piano, as danças africanas, o Irapuru, um tema muito conhecido, e o Cântico do Cisne Negro para piano e violoncelo. Amazonas também foi uma das suas grandes obras, entre tantas e tantas outras. Realizou alguns recitais com suas obras, mas recebia crítica por suas inovações musicais, imagine. Em 1922, na Semana da Arte Moderna, comemorado inclusive no ano passado seus 100 anos, Heitor Villa-Lobos fez sua estreia oficial da semana, dentro dessa semana, em São Paulo. Sua música moderna foi vaiada, mas o evento foi o início de sua projeção internacional como um criador original pela fusão dos ritmos folclóricos e populares com a música erudita. A crítica demorou a entender tudo isso. Em 1923, com 36 anos, financiado pelo governo, desembarcou em Paris para mostrar seu talento, retomando em 1924 e retornando para o Brasil em 1924. Em 1927, voltou à Europa, financiado pelo milionário Carlos Guinle. Nessas viagens, apresentou seus concertos de suas obras regendo importantes orquestras pelo continente europeu. Depois nós falaremos um pouquinho de suas obras, enfim, das baquianas e tudo mais, mas é importante a gente mencionar a importância, ou melhor, a influência de Villa-Lobos no ensino da música durante a ditadura do Estado Novo, 1937 a 1945, quando era obrigatório o ensino de música nas escolas. O maestro foi secretário de Educação Musical e orientava os professores da rede pública sobre como ensinar música. Sob sua batuta, promovia apresentações de canto orfeônico que reuniu estudantes em estádios de futebol. Ressentido porque suas músicas eram pouco executadas no Brasil, Villa-Lobos costumava desabafar: não tive o justo reconhecimento em meu próprio país. Depois da Segunda Guerra, o maestro iniciou uma turnê pelos Estados Unidos e pela Europa, onde suas peças eram executadas no circuito dos mais prestigiados teatros. Eu queria mostrar para vocês uma obra de Villa-Lobos que é muito, muito conhecida, que é a obra O Irapuru. Essa fantástica obra que fez sucesso e faz sucesso pelo mundo inteiro até os dias de hoje. Vou pedir aí pro Gerson, por favor, coloca para nós aí, então, o Irapuru de Villa-Lobos, tá?
e a gente vai ouvir aí com uma ótima execução de uma orquestra.
Bom, voltando aqui então, obrigado Júnior, deixando ao fundo aí o som do Irapuru, uma das obras mais conhecidas, que foi escrita baseada num canto de um pássaro aqui do Brasil, né? Heitor Villa-Lobos fundou e foi o primeiro presidente da Academia Brasileira de Música. Era membro da Academia de Belas Artes de Nova York, recebeu o título de doutor honoris causa da Universidade de Nova York. Villa-Lobos deixou mais de 700 composições com destaque para as Baquianas Brasileiras, uma série em número de 9, entre elas a de número 4 para piano e a de número 5 para soprano e conjunto de violoncelos, como também os choros, choro número 2, choro número 5, um dos mais conhecidos, e Descobrimento do Brasil, as 4 suítes. Eu tive o prazer já de reger algumas delas, enfim, são obras maravilhosas e fantásticas. Dentre as suas várias obras, nós temos as Baquianas Brasileiras, né? Os choros, como eu disse, os concertos para violão, que são obras maravilhosas e fantásticas, Floresta da Amazônia, o Fogo na Floresta, o Trenzinho do Caipira, que com certeza é o tema mais conhecido aí de todos, e é o Irapuru que nós estamos aí ouvindo. Falar um pouquinho de algumas curiosidades muito interessantes desse grande compositor brasileiro. Por exemplo, Heitor Villa-Lobos contrariou sua mãe quando entrou para a escola de música, pois o desejo dele era que entrasse para a faculdade de medicina. Desejo dela, né, claro. Na Semana da Arte Moderna, essa semana que aconteceu muito importante em São Paulo, que ele foi vaiado, se apresentou de casaco e chinelo, pois estava sofrendo com uma crise de ácido úrico e apareceu com o pé enfaixado marcando essa época, e ele estava mancando por sinal. A plateia achou que fosse uma performance futurista e vaiou sem dó. Essa foi uma das causas da vaia sobre esse grande compositor. Um episódio turbulento da vida do maestro ocorreu em 1936, em uma viagem em Berlim, quando ele mandou uma carta desmanchando o casamento de 23 anos com a pianista Lucília Guimarães. Ele estava viajando em companhia de Arminda Neves da Almeida, professor de música, então com 24 anos, quando ele tinha 46. A união com Arminda durou até sua morte. Então, essas são algumas curiosidades aí que contam sobre Villa-Lobos. Agora a gente entrando um pouquinho nas Baquianas, né, que foram 9 ao todo. Ele deu esse nome Baquianas Brasileiras, vocês vão saber o porquê já. As Baquianas Brasileiras foram escritas a partir de 1930, nessas suítes, uma junção de danças, né, escritas para formações diversas. Villa-Lobos fundiu o material folclórico brasileiro em todo o seu estudo, em especial a música caipira, levando a música aí para o mundo. As formas pré-clássicas no estilo de Bach. Ressalta-se aqui que o sufixo ana é frequentemente usado nos títulos das obras musicais, como uma forma de um compositor prestar homenagem a um compositor anterior ou a um intérprete famoso. Esta homenagem a Bach, né, Baquiana, também foi feita por compositores contemporâneos como Stravinsky. Todos os movimentos das Baquianas, inclusive, receberam 2 títulos, um baquiano, outro brasileiro. São trechos famosos de Baquianas, a Tocata, o Trenzinho do Caipira, que nós vamos ouvir ao final da nossa live. O 4º movimento da número 2, a área cantilena, que é muito conhecido, que abre a de número 5, e o prelúdio, a introdução, o coral, o canto do sertão, a dança miudinho, todos no número 4. Falar um pouquinho de todas as Baquianas até chegar as mais conhecidas, enfim, para a gente ouvir um pouquinho sobre elas. A Baquiana Brasileira número 1, para 8 violoncelos, né, foi escrita em 1932, é composta tendo sua primeira audição em 22 de setembro de 32. Na verdade, ela começou a ser escrita em 1930 e ela foi terminada em 32 com sua primeira execução.
contém 3 movimentos: a introdução, embolada, animato, o prelúdio, que é uma modinha, um termo de música brasileira, enfim, andante, e a fuga, que é uma conversa um pouco mais animada. Já a Baquiana número 2, que é uma obra também muito executada no mundo todo, assim como a número 1, foi composta em 1930. Foi estreada no 2º Festival Internacional de Veneza, na Itália, em setembro de 1934, pelo compositor e regente italiano Alfredo Casella. Esta obra é dedicada a Arminda Villa-Lobos, a Mindinha, que nasceu em 1912 e morreu em 1985, segunda esposa do compositor, conforme eu já mencionei um pouco antes aí. Existem 4 movimentos nessa Baquiana número 2, cada um reexplorando algumas peças mais antigas para piano, para violoncelo e piano. Orquestração, cordas, flauta, oboé, clarinete e 2 saxofones, algo inusitado no meio de uma orquestra. Tenor e barítono, fagote, contrafagote, 2 trompas, trombone, celesta, piano e percussão. Enfim, uma percussão muito grande, inclusive com alguns acessórios de música brasileira. São esses os movimentos: o prelúdio, que é a abertura, né, o canto da Capadócia, a área, que é o canto da nossa terra, a dança, que é a lembrança do sertão, e esse tema muito conhecido, que é a tocada, o último movimento aí, que é o trenzinho do caipira. Depois a gente vai voltar nela, porque é nessa obra que a gente vai se basear aí para terminar a nossa live de hoje. Um pouco moderato esse movimento, né? Esse movimento se caracteriza por imitar o movimento de uma locomotiva com os instrumentos da orquestra. A melodia recebeu letra composta por Ferreira Goulart, publicado no livro Poema Sujo, de 1976. Aí outra Baquiana número 3, para piano e orquestra, que foi estreada em 1947, tendo como pianista José Vieira Brandão, um grande pianista brasileiro, e como regente o próprio Villa-Lobos. Contém 4 movimentos: prelúdio, que é o ponteio, a fantasia, o devaneio, a área, que é a modinha, a tocata, pica-pau. Baquiana número 4, para piano, e ela foi orquestrada em 1942, composta para piano a partir de 1930, mas estreada somente em 1939. Recebeu novo arranjo para a orquestra, estreando meados do ano seguinte. Esta obra contém 4 movimentos: uma introdução, que é um prelúdio, uma abertura, um coral, que é o canto do sertão, a área, que é uma cantiga, e terminando com uma dança, que é um miudinho, que é mais animada. A suíte, que é uma junção de várias danças, começa com o famoso prelúdio, cujo motivo provém do tema Regium, ou tema real, utilizado na composição de todas as peças que compõem a oferenda musical de Bach, baseado totalmente em Bach. No entanto, no segundo movimento, o canto do sertão, a nota si bemol é repetida várias vezes por um instrumento sugerido como canto da araponga, que é um pássaro também encontrado aqui no Brasil. Ave que possui um canto estridente e composta de uma nota só. Aí vem a Baquiana número 5, né, escrita para canto, para cantora, para soprano e 8 violoncelos. Essa é muito conhecida também, provavelmente o trabalho mais popular do compositor, tendo sido a mais gravada fora do Brasil, e dividida em 2 movimentos: a área, que é a cantinela, dedicada a Arminda Villa-Lobos, que é sua segunda esposa. A letra desse movimento é de Ruth Valadares Correia, e a composição possui semelhanças com obras como a área de Bach e o Vocalize de Rachmaninoff, um grande compositor aí romântico. A dança, que é o último movimento, que é o martelo, que é um alegreto composto sobre Manuel Bandeira, sobre o texto do Manuel Bandeira. Olha a importância disso. Foi apresentado em 1945, já após a composição das 9 Baquianas. 2 anos mais tarde, estreou em Paris. Nós temos também a 6ª Baquiana brasileira, que é para flauta e fagote, que é a área e fantasia, só 2 movimentos. A 7ª, que é escrita para orquestra, 4 movimentos: prelúdio, giga, que é uma quadrilha caipira, um desafio, que é tocar, 3º movimento, e a fuga, que é uma conversa. Baquiana número 8, dentre as 9,
ele é escrito totalmente para orquestra, em 4 movimentos. Um prelúdio, que é uma abertura, a área, que é a modinha, a toccata, catira batida, vivace, scherzando, e a fuga, poco moderato. Bachiana brasileira número 9, grande referência, escrita em 2 movimentos para coro e orquestra de cordas, de 1945. Então aí agora a gente voltando um pouquinho para falar desta grande composição, que é a Bachiana número 2, em cima do Trenzinho do Caipira. O Trenzinho do Caipira é uma composição de Villa-Lobos aí, e faz parte aí da Bachiana número 2, o 4º movimento. A obra caracteriza por imitar o movimento de uma locomotiva com instrumentos de orquestra. Anos depois, a melodia recebeu a letra, composição de Ferreira Goulart, em Poema Sujo, como eu já mencionei. Atrás do Marcelo tem um quadro colorido, com as cores azul, amarelo, branco, marrom. Tem uma moldura de madeira em tons de marrom escuro e marrom claro. Marcelo, durante toda a live, se movimenta conforme fala. E os seus movimentos estão de acordo com a fala, para se explicar. Bom, algumas curiosidades que eu queria mencionar sobre o Trenzinho do Caipira, né? O Trenzinho do Caipira é muito conhecido e adorado por todos, porque ele é um tema lindo. O Trenzinho do Caipira são muito divertidos, mas também são úteis, né? Tem gente que diz que o Trenzinho do Caipira são assombrados. Muitas pessoas não sabem, mas existem vários tipos de Trenzinho do Caipira. O Trenzinho do Caipira tem sido usado como inspiração para muitas obras de arte. Então é muito interessante toda a história sobre esse tema muito conhecido, né? Ele foi escrito em 1912, mas só foi apresentado em público em 1916, quando o maestro Heitor Villa-Lobos apresentou a peça a um festival de música em São Paulo. A versão original da música era muito diferente do que conhecemos hoje, foi modificada várias vezes até chegar nessa versão. É uma obra fantástica, onde o compositor pensa, claro, nas características do nosso país. É uma das melhores obras que ele escreveu, né? Uma das mais conhecidas, a forma de se conhecer a arte em todos os sentidos. Não há nada como embarcar em uma viagem para o passado, onde você pode sentir o amor e a paixão que o artista brasileiro tem por sua cultura, a cultura do nosso país. Um musicólogo que estudava muito e escrevia isso, transcrevia isso para suas partes, né? Para a partitura onde eram executadas. Esse artigo, no qual estou falando, explora aí o significado do famoso Trenzinho do Caipira, bem como algumas curiosidades sobre esta obra magnífica. Além disso, você vai aprender um pouquinho também sobre composições de muitos brasileiros que se inspiraram neste grande compositor, nesta grande obra, deste magnífico, digamos assim, compositor que está na nossa última live, né? Apesar de seu apelo lúdico, o Trenzinho do Caipira possui um significado histórico importante para o nosso país. Durante seu período de produção, o Brasil vivia um momento de transição social e política, onde novas ideias começavam a surgir. Essas mudanças foram retratadas na música de Villa-Lobos, que usou elementos regionais para contar como que as pessoas viviam no interior do país. Além, essa obra também lembra os tempos de colonização portuguesa do nosso país. Naquela época, os trens eram usados para transporte de pessoas no Brasil inteiro, mercadorias e materiais básicos entre cidades e vilarejos. Por isso, essa canção nos faz lembrar a importância da locomotiva nos nossos campos. Curiosidades, né? É interessante também a gente falar um pouquinho sobre isso. Ao longo dos anos, artistas como Chico Buarque, Elis Regina, Milton Nascimento gravaram versões diferentes desta canção, onde curiosidades interessantes sobre o Trenzinho do Caipira. Uma das curiosidades é que ele foi usado como tema musical em vários jogos, como jogos para computador. Olha que interessante isso. Existem relatos de pessoas que falam
que essa obra ela foi escrita dentro da Sorocabana, ou seja, entre as cidades aí que passam por Bauru e vão até Sorocaba, né? O trem ele passava por esse lugar e as pessoas mencionam que talvez Villa-Lobos tenha escrito, apesar disso não estar escrito em nenhum lugar, mas talvez ele tenha escrito essa obra nessa viagem. A versão original da música era muito diferente do que conhecemos hoje, foi modificada várias vezes até chegar à versão final. Uma obra-prima de Villa-Lobos, né? É tão famosa na América Latina que é usada para anunciar início de aulas nas escolas brasileiras, foi utilizada por muito tempo. Tornou-se uma arte muito popular, cantada aí por esses grandes compositores, como eu já mencionei. Então eu vou pedir para o Gerson colocar para nós aí. Por favor, Gerson, coloca aí para nós então a versão aí então da Baquiana número 2, o quarto movimento, que é intitulado Trenzinho do Caipira, né? Então vamos ouvir um pouquinho dessa grande obra.
Bom, estou voltando aqui para agradecer vocês que estiveram conosco nessas lives, essas 4 lives de contrapartida do projeto Música Instrumental da Big Band Cidade do Livro, de Lençóis Paulista, com a produção e realização do governo federal através das leis de incentivo, Ministério da Cultura, aí também na produção da Canta Music, apoio aí na audiodescrição da Cláudia Santana e do Gerson, lá da Elementare, com a Dona Ivete fazendo as traduções de Libra. Foi um grande prazer falar com vocês, falar um pouquinho da história da música. É claro que é pouquíssimo tempo para falar de toda a história da música, mas eu acredito que vocês possam ter aproveitado algo nesse sentido. Lembrando que a música e o tempo, a música clássica é mais popular do que parece. Nós fizemos aí uma mescla dos grandes compositores que surgiram desde o Barroco até Villa-Lobos, enfim, Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, terminando aí com o grande compositor brasileiro Heitor Villa-Lobos. Eu deixo aqui um grande abraço para vocês, esperando encontrá-los bem em uma outra oportunidade.